Estamos de volta com Programação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a presença da obra Ajuda a Igreja que Sofre, especialmente aí a sua atuação no Egito. E nós vamos assistir agora mais um trecho da entrevista com Dom Quirilos, bispo do Egito que atua no Egito e esteve também aqui no Brasil. Confira mais um trecho. O povo egípcio acha a perseguição aos cristãos uma graça que vem de Deus, pois quanto mais perseguição, maior é o número de mártires que ingressam na igreja. Nos últimos ataques, quando as pessoas visitam os cristãos que estão nos hospitais, eles não encontram essas pessoas tristes. Pelo contrário, estão alegres, ou porque perderam um irmão como mártir, ou porque sofreram nesse ataque, se aproximando ainda mais do sacrifício do Cristo. Eles veem o martirismo como uma bênção para a família. O povo não tem medo. Com o que aconteceu no Domingo de Ramos, os padres e bispos acharam que as igrejas estariam vazias, com poucos fiéis. Mas as igrejas estiveram lotadas fora do normal. Durante a quinta, sexta e sábado da luz, e no domingo da Páscoa, as igrejas estavam completamente lotadas. Esses terroristas, quando fazem esses ataques, na cabeça deles estão indo diretamente para o paraíso. O objetivo deles, na verdade, é que os cristãos se virem contra o governo, pois eles querem derrubar o atual presidente, para que a Irmandade Muçulmana volte a ter a chance de voltar ao poder. Olha que interessante isso. Nós estamos falando da questão política, ele está enfatizando muito bem isso para nós. É interessante ver essa visão, né, de uma pessoa que está lá, que mora lá e vive na pele, né, todo o sofrimento dos cristãos nesse país. Mas muito interessante ele falar em que, em vez dos cristãos sumirem da igreja, ao contrário, eles vão cada vez mais, porque eles não se importam com isso, né? Eles querem viver a fé cristã deles. Vocês falassem um pouquinho sobre isso, Walter, porque eu achei muito interessante essa parte da entrevista. É muito bonito. Nós os consideramos verdadeiros heróis, quando não, como ele mesmo colocou, mártires, né? Eu só queria contextualizar, porque a imensa maioria das pessoas não tem clara noção do que é o Estado Islâmico, né? O Estado regido pela Sharia islâmica. Aqui nós temos uma clara divisão entre o que é igreja e o que é Estado, o que é igreja e o que é educação, o que é igreja e o que é justiça. No Islã não existe isso. Existe Islã. Não existe justiça e Islã. Existe Islã. Não existe educação e Islã. Existe Islã. Não existe igreja e Islã. Existe Islã. É um modo de vida, é uma coisa totalmente distinta. É um modo de respirar, de agir, de pensar, de ser, de querer. Tudo é uma coisa só. É o Islã, né? E o que o Dom Quirilos ali se refere era a tentativa desse grupo Irmandade Muçulmana em transformar o Egito em uma república islâmica, regida pela Sharia islâmica. Isso implica, dependendo do ponto de vista da interpretação da Sharia, a simples anulação, né, eliminação de todo e qualquer cristão, de toda e qualquer outra religião, né? Inclusive, nesse caso, eles, por exemplo, são sunitas, até dos próprios xiitas, que são outra divisão que eles possuem lá entre os muçulmanos, né? Exposto, acho que vale a pena reiterar o que Dom Quirilos falou, né? Que no Evangelho foi dito que, assim como fui perseguido, vocês também serão. E eles entendem isso como parte da missão deles, como parte da vida cristã que eles têm que levar. Acho que também é importante colocar que existe séculos de história de convivência entre os cristãos e os muçulmanos. Naturalmente que os egípcios, nesse caso os coptas, foram primeiro a chegar, eles estão lá desde o século I, desde São Marcos, né? E os muçulmanos chegaram aí por volta do século VI, VII. Então, os cristãos já viviam, já habitavam. Quando Cristo teve que sair de Belém, né, com a família, foi para o Egito, né? Desde de Moisés já existe a religião dos judeus, já existe todos os nossos antepassados, tem uma história. Tem uma tradição, uma história envolvida nisso daí. O que a gente vê é o Oriente Médio inteiro, né, sofrendo por causa da religião.
por causa desses hiperextremistas islâmicos, como nós costumamos qualificados no nosso relatório de liberdade religiosa, né? E como o Papa mesmo disse, o problema não é a religião é a solução desses conflitos que existem lá. E a religião não vem para trazer o conflito, sim... A concórdia. Que eu entenda, para trazer a paz, o amor, exatamente. Enfim, né, para te dar alívio para a sua alma, né, te auxiliar a caminhar com Deus. Exatamente. Né? É uma coisa completamente ao contrário. E mesmo que haja religiões diferentes, é possível haver uma convivência harmoniosa. Acho que, inclusive, foi isso que o Papa foi buscar quando ele abraçou o imã, né, lá no Egito, do Al-Azhar, né, que é aquela universidade, aquela mesquita tradicional dos sunistas. Ou seja, vamos conviver. Essa eu acho que é um dos grandes recados que fica da visita do Papa ao Egito. Sim, então, bom, por falar nisso, então, já que você já citou, né, nós vamos aprofundar essa ida do Papa Francisco, essa ida dele até lá. Ele esteve no Egito no momento em que cristãos aí estão sendo perseguidos, como a gente está dizendo até esse momento. Confira. Papa Francisco deixou Roma pouco depois das 11 horas da manhã pelo horário local. Era o embarque para uma das mais delicadas e significativas viagens de seu pontificado. Pouco antes das 2 horas, ele chegou ao aeroporto internacional do Cairo, onde autoridades do governo egípcio e representantes das igrejas católica e copta esperavam por ele. Em seguida, o Papa dirigiu-se ao Palácio Presidencial, onde foi recebido com honras em uma cerimônia solene. Depois dos cumprimentos formais entre as duas delegações, Papa Francisco se reuniu a portas fechadas com o presidente da República do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. Pois é, está aí a gente recuperando essas imagens, né, do Papa que chegou a Roma, né, neste ano de abril. A gente pode, no Egito, desculpa, a gente pode perceber que em todo lugar que ele vai, Walter, ele é recebido com honras, né, em todos, pode ser qualquer país desse mundo, né? Existe um respeito pela pessoa do Papa, né? Existe tem algo assim, vamos parar para ouvir o que ele tem para dizer, né? Pode ser até eles que têm a maioria muçulmanos, né? Mas se param para ouvir o Papa falar. A gente é suspeito porque somos fã de carteirinha, né, do Papa Francisco, né? Mas, sem dúvida, eu acho que, do ponto de vista, inclusive geopolítico, né, o papel que Papa Francisco tem desempenhado é extraordinário, além de qualquer expectativa, né? No caso específico do Egito, são poucas horas, né, 26 horas, se não me falha a memória, e olha a transformação que se espera com essa visita. Ele conseguiu aproximar e muito, né, os coptas católicos e os coptas ortodoxos. Ele conseguiu aproximar e muito, porque havia uma situação mal resolvida com os sunitas de Al-Azhar, e conseguiu, ao mesmo tempo, demonstrar que é viável, é possível fazer uma visita em segurança ao Egito, porque ele optou, por exemplo, por não usar um carro blindado, né? E o Egito tem na sua economia o turismo, uma das grandes fontes de receita, que com esses atentados, com toda a situação, identifica-se como um país inseguro e as pessoas naturalmente não querem fazer turismo em um país inseguro. O Papa, até sob esse ponto de vista, ajudou todos os egípcios, independente de serem cristãos ou muçulmanos. Puxa vida, que exemplo, né? E o trabalho de vocês lá, os projetos que mais aí estão tendo retornos, que vocês atuam no Egito especificamente? No Egito, como eu disse, os católicos são um número pequeno, né? São cerca de 90 e poucas mil pessoas, os ortodoxos são cerca de 900 mil, que já é um pouco maior, né? Mas fundamentalmente na ajuda aos padres, na construção de seminários, compra de veículos, de modo geral, não há como em alguns outros lugares do Oriente, hoje, né, principalmente, projetos específicos. O nosso foco sempre é pastoral, né? Mas a gente tem situação de emergência, como no Iraque, por exemplo, onde a gente distribui alimentos, kits de higiene, alugamos casas para que os cristãos possam permanecer lá. O nosso foco sempre foi que eles possam permanecer lá. E Líbano, Zali, também é uma situação, vou usar o termo comum, é um sopão que a gente tem lá para os cristãos que vêm refugiados, né? Mais os cristãos todos vêm refugiados
da Síria, né, e adentram ao Líbano, né. Sobre isso tem uma notícia muito, que para nós é de grande contentamento. No último dia 8 de maio agora, houve a cerimônia em Nínive, em Karakosh mais especificamente, que é uma cidadezinha da planície de Nínive. Inclusive vocês estão vendo aí na nossa tela, nesse momento aí, vocês estão acompanhando essas imagens. Isso, essa cerimônia marca o início da reconstrução de toda a comunidade cristã que foi expulsa em 2014 pelo Estado Islâmico, né? Nós conseguimos boa parte manter na cidade de Erbil, em acampamentos, como refugiados, né? E agora vamos iniciar o processo para que eles possam estar voltando para suas casas de origem. É uma satisfação muito grande a gente poder estar dando essa notícia. Que bom, Walter, que bom. Notícia em primeira mão para nós aqui. E no próximo bloco, o impacto da visita do Papa Francisco ao Egito.